Então nós vamos, o assunto de hoje, minha gente, hoje nós vamos continuar o assunto, a multimídia é uma benção ou está sendo maldição? Tudo que tem de bom, de lindo na mídia, né? E aquilo que nos faz mal. Pastor Daí, é o seguinte, eu falei aqui de um benefício da multimídia, que é muito bom. Antigamente, né, às vezes a gente tinha que ficar sendo um eco, não uma voz, porque só tinha vozes poderosos. E agora, né, o povo pode falar essas coisas, é uma parte boa, mas também é uma parte perigosa. O que o senhor me diz? E, de fato, há benefícios, né? Há benefícios, graças a Deus. Não são esses únicos, mas há. Então é necessário um cuidado muito grande no uso, né? Realmente está no uso, né, pastor? Está no uso, no discernimento, realmente. Porque é uma ferramenta muito válida. A internet, as redes sociais são muito válidas, né? Então é muito importante que cada um tenha critério. E é responsabilidade dos adultos a administração das redes sociais. Não deixar a critério das crianças, né? É verdade, pastor. É o seguinte, essa parte infantil e adolescentes, eu acho que a turma aí fala em botar, como é que vamos dizer assim, censura na internet. Isso tem o seu efeito ruim também. Mas quem deve fazer isso é o pai de família, aqueles que estão administrando a casa, o irmão, a irmã, o esposo, a esposa, tem que entender que tem um Wi-Fi. E tem muita gente que entrega uma máquina, né, um celular muito bom na mão de uma criança com internet sem controle. Na verdade, o Wi-Fi é É, uma tomada, né? E tem, de vez em quando, quando o pai e a mãe vai se acordar nesse assunto e vai exigir, ainda tem mais que hoje o Wi-Fi é espalhado em todas as lancherias e tem algum ainda, né, que coloca aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E daí a criançada acha, de vez em quando eu acho sentado nas calçadas, ali, Wi-Fizinho do fulano, do Bertrano, né? Então tem tudo isso. E o que acontece? O que acontece é que os malefícios estão adentrando a parte infantil. Isso depende de nós, né? sim, depende de nós. Pastor, não é regra, e é uma regra básica. Não existe criança descontrolada se os pais não forem descontrolados. O descontrole vem dos adultos. São os adultos que permitem uma criança ser descontrolada, em qualquer aspecto. Qualquer aspecto. Então, uma criança que não tem limites, são os pais que não colocaram. Os pais é que, na verdade, não têm limites. Então tá. Outro assunto, pastor Daí, também muito importante. Ao invés de censurar, ditar o que as pessoas têm que ver, o que têm que falar na internet, eu também entendo que o compêndio de leis no nosso país, nessa questão cibernética, é muito fraco. Não tem ainda uma projeção definida para isso, né? Então, nós vemos aí muito problema. Difamação através dos meios sociais por pessoas que às vezes usam a liberdade e transformam em libertinagem. Não saber se colocar no posicionamento. Então, eu acho que o compêndio de leis que, vamos dizer, que iluminam as pessoas está fraco. Eu não digo que censura ou determinar o que as pessoas têm que fazer seria bom. Um compêndio de leis formado para que haja, então, ali uma visão e um entendimento de quem usa. Sim ou não, pastor? O que o senhor acha? Sim, sim. Eu acho que a internet, ela não, por mais que seja um território novo, não deve ser uma terra sem lei. É claro que a censura vai contra os princípios da democracia. Mas assim como no mundo, vamos colocar assim, no mundo físico, no mundo natural, eu respondo pelas minhas atitudes e palavras, isso pode acontecer também na internet. Pode
haver leis que também, claro que não venham censurar, mas que por meios legais possa se punir alguém que se sentir ofendido, ou difamado, ou desacatado por qualquer palavra e ação na internet. Isso, e eu acho que se faz necessário, mas censura não, claro que não. Ok. Vamos então já esquentar um pouco mais o assunto aqui, vamos ver quem mais está aí. Se o senhor quiser ler e mandar um abraço aí para o pessoal que estão entrando aí, não sei se o senhor já está vendo, a turma do Twitter, do Instagram não conseguiram entrar aí, pastor. Então nós estamos, eu acho que só pelo Facebook, né? Mas meu abraço aos irmãos de Canoas, a irmã Eva, que agora deu, né? A irmã Eva, lá de Canoas, com toda a sua família. Deus abençoe, irmã Eva. A irmã Eva sempre nos incentivando. Glória a Deus, nós temos aqui, porque nós temos aí com 15, 18 pessoas, né? Enquanto nós estiver aí com a turma, nós vamos prosseguindo, tá? Para quem está chegando agora, estamos falando aqui sobre os malefícios e os benefícios da internet. Malefícios da internet. O que você acha hoje no meio do crime? O crime está usando também essa arma. E é muita gente caindo em golpe. E a Bíblia já alerta isso. Principalmente aqueles que querem ficar ricos. A palavra de Deus diz, cuidado com isso, porque a pessoa vai cair em golpe. Mas não é só quem quer ficar rico que cai em golpe. Porque cada vez mais está havendo uma mutação, né, nessa problemática de gente inventando golpe todo dia. Onde é que nós vamos parar, pastora Daí? Com essa golpe parado? Meu Deus. É golpe acima de golpe. Inclusive, eu estava vendo hoje uma matéria que em Caxias do Sul houve uma conferência entre autoridades, inclusive a polícia, tem palestrantes, polícia civil, polícia militar, a respeito disso, golpes virtuais, como combater, usar inteligência virtual, porque o crime está se especializando em golpes virtuais, né? Então, isso aí não tem limite. Não tem limite. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, pastor? A gente não pode clicar em qualquer coisa. A gente não pode acessar um link que não tenha o cadeadinho lá em cima. São coisas básicas. A gente não pode clicar em nada suspeito. Oferta algo que esteja assim um preço muito baixo é golpe, não adianta. Se estiver oferecendo dinheiro é golpe. Tem que tomar alguns cuidados básicos. Não tem golpes que é possível não cair. Tem golpes que são muito bem elaborados, muito bem sofisticados, né? Mas tem golpes que estão aí na cara de qualquer um, que é um golpe, as pessoas mesmo assim caem. Pois é, então tá. Vamos ver quem mais aqui que está entrando aqui, pastor, né? Léo Matos está nos dando a paz, pessoal aí, né? Já vamos ir ao nosso devocional da palavra, né? Está nos dando a paz do Senhor, né? Que Deus abençoe a família do nosso irmão Léo Matos. Nós temos o irmão Emerson Nascimento da Silva, né? Qual o tema, né? O pessoal que estão chegando agora, nós estamos continuando os malefícios, benefícios que o mundo virtual está nos trazendo, tá? Inclusive, em especial, o pastor Odair hoje vai passar aquele testezinho para nós ver. Será que eu estou demasiadamente tirando tempo demais para isso? Será que isso está, dizendo assim, vamos assim, trazendo algumas coisas que não edificam também na nossa vida? Enfim, ele vai fazer esse testezinho aí, tá? Minha gente, quem mais aqui? A Igreja Assembleia de Deus de Guaíba. Deus abençoe a todos os nossos irmãos lá de Guaíba. Em Guaíba está pastoreando a nossa igreja, Assembleia de Deus de Leões, né? Pastor Mateus. O Mateus também, já nesse momento, nós mandamos o convite. Se o Mateus quiser entrar aqui, ele manda o convite para nós, nós retornamos e ele pode também, né, entrar e falar sobre esse assunto, né, alguma coisa. Nós falamos aqui que um dos benefícios da internet é te dar o poder de voz. Não somos um eco, somos uma voz, né? Há tempo atrás, pastor Odair, né? Um falava
mal de mim e de você, o que não era, né? E as pessoas, uns acreditavam, outros não, e às vezes uma mentira se torna verdade. E agora isso é um benefício da multimídia. A informação. Sim, porque agora há a possibilidade de resposta, né? Isso! Dá direito de resposta. E outra coisa, né? Você mostra a tua face. O Facebook mostra a face. Então, malefícios, nós entendemos. Malefício do Facebook. Inveja. Difamação. O que mais de malefício? Tirar o tempo da turma. Gastar energia. Né? Mas Eu listei eu listei alguns malefícios na live passada, né? E eu posso repetir eles aqui como o tempo ocioso, um tempo perdido, um tempo gasto sem produzir nada, a distração na rotina dos estudos, porque a pessoa vai estudar, seja secularmente ou teologicamente, ou em qualquer área, ela não se desliga das redes sociais, ela não consegue estudar, não consegue se concentrar. Nesse sentido, falamos sobre o uso da Bíblia no celular, dentro do culto. Não é? Nós falamos que não tem nenhum problema ter um aplicativo de Bíblia no celular, mas celular não é Bíblia. O crente tem que andar com a Bíblia. A Bíblia identifica o crente, né, como um livro físico, é muito importante. E o celular vai trazer uma distração no culto. Então, as pessoas geralmente são com o celular para usar a Bíblia, mas não desligam os dados. Então, acabam interagindo nas redes sociais em pleno culto, né? Então, falamos sobre a compra compulsiva, né? Nós estamos numa enxurrada de ofertas, de promoções, a multiplicidade de interpretações. Agora, a gente pega um tema e na internet a gente vai pegar muitas interpretações. Isso causa, estou falando no sentido de malefício, porque vai causar confusão na mente das pessoas que não têm base, não têm fundamento. Então, a gente está cercado de pessoas que não participam da escola bíblica dominical, que não participam do estudo bíblico na igreja e ficam pegando videozinhos, informaçõezinhas, áudios e links e mais links de canais de YouTube e de vários tipos de interpretação e traz para dentro da igreja essas ideias, né? Então, é um malefício. Os golpes, o senhor falou, a exposição, que eu acho muito sério, pastor Oséias, também, como malefício, a exposição da intimidade do lar. As pessoas estão perdendo esse escrúpulo, né? Estão abrindo as portas da casa, da intimidade da família, da privacidade da família, né? Então, são valores que precisam ser preservados. E eu acho isso tão prejudicial quanto a própria internet invadindo a privacidade da igreja. Quanto escândalo foram para as redes sociais, porque a igreja escancarou-se para as redes sociais, né? ok. Então, alguns malefícios. Ok, tá chegando mais alguém aí, né? E eu tô aqui com a minha turma aqui para dar uma saudação a todos os irmãos que compartilham e estão, né, participando. Teve alguém que já nos enviou aqui, tentamos enviar de novo, mas não foi possível. Então está aqui que não foi possível. Não sei se é questão da força da internet ou potência da internet, enfim, mas se ficar, né, tentando aqui, nós vamos tentar colocar os irmãos, tá? Meu forte abraço a todos os irmãos e pastores que estão nos recantos do nosso Rio Grande do Sul e Brasil afora aí, né? Que estão nos acompanhando. Pastor, sem muitas delongas, vamos fazer então o nosso devocional. O senhor tem a oportunidade aí de ler o texto sagrado, né? E fazer aquele testezinho tão esperado que o pessoal está esperando, né? Como eu vou saber se eu estou passando um pouco, né? Do natural, estou gastando muito tempo. Na verdade, com essa prosa que o senhor falou, o cuidado para não se expor demasiadamente, né, nas redes sociais, isso é imprescindível. Minha gente, é muito escândalo, é muita coisa. Por quê? Porque o pessoal acaba se expondo, né? Às vezes até demais, né? Então, o cuidado é imprescindível. Pastor, o senhor está com a oportunidade. Amém. Para a gente não precisar fazer uma outra live sobre esse assunto, eu vou ler um texto bíblico, mas eu gostaria de falar sobre, então, alguns benefícios, fazer o teste para nós sabermos o quanto nós estamos dependentes das redes sociais. Lembra que eu falei também na live passada que só tem dois mercados que chamam seus clientes de usuários, né? Que é o mercado das drogas e o mercado da internet. Foi forte. Então, somos usuários.
a 3 bilhões de pessoas ativas no mundo hoje nas redes sociais. Então, isso denota, assim, uma grande dependência. Então, a gente vai fazer esse teste e depois eu vou passar algumas atitudes para prevenir, como prevenir um pouco, né, essa dependência. Mas eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 27, versículo 20, porque é algo inerente ao que nós estamos falando. É algo que tem fundamento, né? Porque se há algo, Provérbios 27, 20, maravilha. Se há algo que nós precisamos, né, pastor, que é quase essencial para o uso das redes sociais, são os olhos. São os olhos. A nossa atenção, a nossa visão. Então, Provérbios 27, versículo 20, diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos dos homens nunca se satisfazem. Meu Deus. Pastor, veja que séria essa comparação que o livro da sabedoria está fazendo. Então, não é qualquer um que está comparando. É o livro da sabedoria, é Provérbios. E no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, nós sabemos que a sabedoria em Provérbios é Cristo. Então, é Cristo quem está fazendo essa comparação que nós acabamos de ler. Que comparação ele faz? O inferno e a perdição e os olhos. Ou seja, se nós não cuidarmos dos nossos olhos, eles acabam nos levando à perdição. A pessoa passa a viver um inferno em vida, dependendo do que ele vai fixar os seus olhos. Porque os olhos do homem nunca se satisfazem. Então nós vamos estar sempre buscando alguma coisa. Só que nós nunca pudemos, assim, buscar tantas coisas por conta de acessibilidade, por conta de condição financeira, por conta de status, por conta de uma série de situações. Mas isso tudo foi banido através das redes sociais. Hoje nós podemos ver qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, na palma da nossa mão. Podemos satisfazer os nossos olhos 24 horas por dia, satisfazer em termos, né? Aqui diz que nunca se satisfazem. Nós vamos ver algo, hoje e amanhã nós vamos querer ver mais alguma coisa e sempre nos aprofundando mais em qualquer coisa. Então a gente nunca vai se satisfazer. Então aqui está o perigo, né, pastor, das redes sociais. Prende a atenção dos nossos olhos. E se nós não cuidarmos, nossos olhos podem fazer uma comparação que o livro da sabedoria, do qual Cristo é a sabedoria, está fazendo. Os nossos olhos podem ser comparados ao inferno e à perdição. Que coisa séria, né? Nós sabemos que foi pela concupiscência dos olhos que Eva caiu no pecado da cobiça do fruto que não era para ser comido. E então, Satanás aproveitou a cobiça dos olhos de Eva. Não foi Satanás que intentou, não foi Satanás que instigou Eva a olhar para o fruto. Foi Eva que, pela cobiça dos olhos, então desejou o fruto. Satanás aproveitou esta oportunidade. Então isso é muito importante. O que nós vemos na internet, nas redes sociais, não é Satanás que está nos tentando. Somos nós que olhamos, nós que clicamos, nós que digitamos. Aí Satanás vai aproveitar isso. Ele não é o agente, ele é o oportunista. Nós é que somos culpados pelas nossas ações. A Bíblia também chama isso de concupiscência, né? São um desejo, uma ansiedade, uma precipitação, parece sem controle, né? Que a pessoa parece que não consegue controlar. E isso, de fato... A insatisfação dos olhos, né? É verdade. A insatisfação dos olhos. A concupiscência é um desejo desenfreado. Desenfreado. É verdade. Pastor, tá ficando bom o próximo aqui, tá? A turma está entrando aqui, então eu quero aproveitar já para mandar um abraço, né? Está conosco aí nosso irmão Oséias Gouveia,
Osés Gouveia, filho do pastor Gouveia, Deus abençoe os nossos irmãos, toda a sua família aí, irmão Osés, que Deus abençoe, né? O assunto está ficando bom, nosso irmão Maico e Raquel, né? Aí de Santa Cruz, pessoal de Santa Cruz, irmão Jaci Glória a Deus pela vida dos irmãos. Ribeiro, né? Ele nos diz: estamos assistindo, pastor, aqui em Canguçu. Está nos mandando um abraço a todos os irmãos aí de Canguçu. Querido pastor, pode falar, pastor. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí acompanhando, né? Aí, pastor Zé, um dos benefícios da internet. Benefício da internet. Essa comunicação em tempo real, né? Aproxima os que estão longe, bem como o malefício afasta os que estão perto, o benefício é aproxima os que estão longe e nos permite, né, trocar essas ideias. É muito bom. Pois bem, nós temos aí também, né? Se caso o irmão Marco quiser entrar também para falar sobre esse assunto aí. Bem, é bem-vindo. É bem-vindo. Aí é só, eu estou tentando aqui ver se conecta o pessoal aqui, né? Às vezes a gente está meio atrapalhado. Mas, enfim, irmão Francisco, Rocione, Vasconcelos, Firmino, Deus abençoe nosso irmão Francisco, tem nosso irmão Léo, Marcos, esse eu já falei, né? E alguns outros aqui eu estou tentando acompanhar isso. O pastor vem mais algum, né? Esse é nosso tema, os malefícios. Os irmãos nos perdoem se a gente não conseguir ler alguém ou algum comentário, porque ficar aqui manipulando, né, os aparelhos e falando e conversando e mantendo o raciocínio, às vezes não é muito prático, mas que os irmãos tenham aí essa compreensão. E aqueles que querem participar, solicita aí, envia a solicitação para participar, para ser aceito, da sua opinião, entra na conversa. Se não consegue, põe no comentário a sua opinião aí, a gente, na medida possível, a gente lê e vamos conversando. É verdade. Mas, pastor Odair, a turma está curiosa para saber o teste. Então, vamos lá. O teste aí, né? Deixa eu ver quem mais está entrando aqui para nós dar a saudação para os nossos irmãos. Porque é importante os irmãos... É importante também dizer, pastor Odair, que nós aqui, nós não estamos ganhando nada para fazer isso aqui. Nós estamos fazendo por um amor mesmo a Deus, a nossa vida própria, e também compartilhar com os irmãos aí esse devocional. Jonas Kaffer está nos mandando a sua saudação, né? Vamos ver quem mais. Deixa eu ver quem mais aqui está entrando. Bom, pastor, vamos fazer o seguinte, nós já estamos aí com 20 e poucos que está nos acompanhando esse debate aí. Não sei se é isso que apresenta aí no seu celular. Eu sei que é difícil. No meu celular, não. Eu sei que é difícil. É porque dá delay, pastor. Dá delay do tempo. Então, muda bastante. Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte. O senhor vai para o testezinho. Eu estou louco para saber se eu estou demasiadamente, né, dependente desse negócio. Minha gente, eu quero dizer, isso é sinistro. A pessoa começa ali, vê uma coisa, vê outra, vê a vida do fulano, vê a vida do Beltrano, o recado do ciclano, vê o Zap, vê o Face, e depois vai para o Instagram, e depois vai TikTok. TikTok, olha só a sutileza, a sabedoria da turma. Para levar, né, uma série de gente, né, cativo, sem desmerecer os benefícios. Porque os benefícios também é uma bênção. Inclusive hoje, pastor Odair, nós estávamos com o pastor Celso hoje, pela meio-dia, né? O pastor Celso faz um trabalho. Eu acompanhei um pouco. Toda segunda, quarta e sexta, e convida a turma também para falar alguma coisa edificante, né? E realmente há testemunhos, né, de pessoas que acompanham e às vezes Deus fala através da palavra de Deus quando a gente se dispõe, né? Verdade. Maravilhoso. Coisa que não aconteceria sem a internet, né? Sem a rede social. É verdade. É verdade. Hoje foi abordado, inclusive o pastor Celso, é um pastor já um homem muito abençoado, mas a gente respeita muito ele, é um homem muito viajado. O pastor Celso tem muitos testemunhos. E hoje ele falou até sobre a questão política. Ele não é muito de falar de política, né? Mas hoje, pastor Odair, ele falou também, né? O que eu achava dos ministros
Eu já vou aproveitar para apimentar o assunto aqui, porque estamos falando da multimídia, são coisas boas, benefícios e malefícios. O que o senhor me diz dessa turma lá para os Estados Unidos, da palestra, como é que é? Palestra sobre democracia lá para os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos está à frente do Brasil nessa montação de problemática cibernética. Porque eles já faz mais tempo que eles estão peleando com esse negócio, né? Nós ainda estamos passando por esse processo. Nós estamos passando por um processo, né? Onde nós estamos a recém conseguindo administrar isso aí aos poucos na nossa vida, né, pastor? Aos poucos. É verdade. É verdade. É muita informação. E a mente do ser humano, será que está preparada para tudo isso aí? Ok. Pastor, é o seguinte. O senhor está com a palavra para fazer o teste aqui. Antes do teste, a respeito do que o senhor está falando aí, sabe o que eles foram fazer nos Estados Unidos? O quê? Meu Deus. Ok. Nova ordem mundial. Isso é outro assunto que a gente pode fazer uma live. Ó. Vamos ver se eu leio. As várias faces da nova ordem mundial. Meu Jesus, quem mais, pastor? O que eles foram fazer? Esse aí eu não estou conseguindo. O Brasil e a nova ordem mundial. Ah, sim, eu acho que é só virar ficou meio... Não, é porque o celular está para frente, isso, né? Então inverte. É o inverso. Mas é o Brasil e a nova... O Brasil, os agentes brasileiros da nova ordem mundial são o judiciário. O Brasil vai entrar na nova ordem mundial via judiciário. Vai entrar não, já entrou via judiciário. Então, essas palestras nos Estados Unidos é tudo uma cortina de fumaça. Esses temas são tudo cortina de fumaça. Isto aí são apenas catalisadores para que as pessoas pensem que eles estão indo discutir coisas importantes como a democracia, sendo que é exatamente o contrário que eles estão fazendo. Ok, vamos ao teste. O povo está curioso. São perguntas, na verdade, são afirmações. E nós podemos transformar como pergunta para nós. 10 afirmações que confirmam dependência das redes sociais. Então, pastor, a gente pode começar por essa, olha. Primeira. Primeira. Nervosismo quando não se tem internet ou quando ela está lenta. Como é que a pessoa fica emocionalmente quando falta internet? Nervoso, agitado, impaciente. Se começar a ficar nervoso, impaciente, irritadiço, inquieto, ansioso, porque já faz 2 minutos que não sabe o que está acontecendo. Então, é um grande sinal de dependência. Segundo, consultar as redes sociais antes de deitar e assim que se levanta. É um sinal de dependência. Dependência. Não consegue dormir sem antes dar aquela passada básica, fazer aquele check-up nas redes sociais. E quando levanta, primeira coisa, antes de ir ao banheiro se afeitar, conferir as redes sociais, notificações, mensagens, o que aconteceu de tão importante enquanto ela dormia. Terceiro, sentir-se inquieto quando o smartphone não está por perto. Viu? Essa. Quando a pessoa percebe que está sem o celular, como é que ela se comporta? Qual é a reação dela? Pastor, porque assim, olha, já aconteceu de se esquecer celular na igreja.
e a gente ter que ir lá abrir a igreja para as pessoas resgatar o celular. Mas já aconteceu de muitas vezes esquecerem Bíblia e ninguém foi atrás, porque dá para esperar para outro culto. Ah, entendi. Entendi. É um sinalzinho de dependência, né? E aí é o seguinte, aí tem a turma que tem uns por causa de muito compromisso, outros e outros Pastor, vai ter argumento que não se acaba. que não se acaba mais. Para justificar a dependência, vai ter argumento que não se acaba. A questão é, o dependente, seja lá do que for, nós estamos falando de dependência das redes sociais, o dependente que quer ajuda, ele não se justifica. Ele assume que tem dependência. Essa é a questão. Então, não basta que a gente reconhecer que tem dependência. Se a gente reconhece que tem dependência, a gente precisa saber que a gente precisa de ajuda. Então, não adianta ficar argumentando, nem se justificando. Né? Tá. Então, já estão dizendo que o smartphone já é uma extensão do nosso corpo. Meu Deus! A pessoa se sente amputada quando ela não tem o celular na mão. Isso é que sério, né? Seríssimo, meu Deus. Quarto. Caminhar utilizando as redes sociais. Usar celular enquanto caminha. Não pode Dependência. sem sentar conectado. Né? Não dá para chegar até o lugar e depois ver o que está acontecendo. Tem que usar enquanto caminha. Que sinal de Quem que não cai nessas, né, pastor? Quem que não cai nessas, né? Quinto, sentir-se mal quando não recebe likes e visualizações. Ah, sim, entendo. Sentimento de... Também é um sinal de dependência. Entendi. E isso acontece muito com a juventude, com os adolescentes também, né? Geralmente. Também a meia idade. Mas uma grande parte, não sei se foi, eu estava lendo agora a pesquisa nos Estados Unidos, tem jovem, que é adolescente, jovem, que quando não é curtido, entra numa depressão, é o maior perigo. Né? Deprime. Verdade. Deprime mesmo, pastor. E assim, olha, jovens que passam mais de 2 horas, por dia nas redes sociais, esses jovens vão relatar problemas de saúde mental. Então, e de sofrimento psicológico. 2 horas por dia basta. Então, a questão do domínio próprio, né? Que é um dom que vem de Deus, através da nossa fé. Domínio próprio. Então, seria essencial nós cuidar para não ficar mais de 1 hora por dia com esse negócio. É verdade, não é? Seria essencial. O que seria viável, então? Vamos dizer assim, eu quero estar bem informado, eu quero estar, né? Quero ser uma pessoa, mas não quero me deixar escravizar por esse negócio. Usaria o quê? O que daria para se usar? Quanto tempo? Eu vou falar, pastor, no final do teste. Eu falei 5, né? Sim. 5 sintomas, eu vou falar mais 5. E depois eu vou mostrar umas atitudes para prevenir um pouco isso aqui. Como cuidar, né? Ter um pouco de equilíbrio, um pouco de moderação, né? Minimizando toda essa situação, que é grave. Então, tá. Vamos... Em sexto lugar, pastor, em quinto lugar eu falei que a pessoa se sente mal, né? Quando não recebe like, quando não recebe visualização, quando não comenta as postagens, quando ninguém elogia, aquela coisa toda. Em sexto lugar, usar as redes sociais enquanto dirige. Meu Deus! Dependência. Além de ser um risco para a vida da pessoa e do próximo, né? Mas é o que a dependência faz. A mesma coisa o motorista que dirige embriagado. A mesma coisa o motorista que usa drogas e vai dirigir, ele vai colocar em risco a si mesmo e ao próximo. Então, a dependência das redes sociais também entra nessa mesma
linha de E raciocínio. está acontecendo cada acidente inexplicável, né? Dá às vezes uns acidentes assim que ninguém sabe, não tem lógica. Não tem lógica, né? Às vezes aí faz o teste do bafômetro, aí é o seguinte, não dá nada de álcool. Mas será que não vão inventar uma maquininha para fazer o teste? Não? Verdade? É. Em sétimo lugar, quando a pessoa prefere essa comunicação virtual entre amigos, familiares, em vez de uma comunicação presencial. Para ela, ela se sente bem, para ela satisfaz isso. Ela tendo esse convívio virtual, para ela não necessita do convívio presencial. Isso também é um sinal de dependência das redes sociais. Ela passou a preferir o virtual ao físico. E essa dependência do mundo virtual parece que vai tirando a pessoa do mundo real, né? Vai desconectando, sim. Vai tirando a pessoa cada vez mais do mundo real. E isso vai trazer efeitos desastrosos no dia de amanhã. A pessoa vai se afastando do mundo real e mergulhando no mundo virtual. Vamos ver É um dos efeitos, é um dos resultados da pandemia, que relatam os pedagogos, os psicólogos, a dificuldade do relacionamento social das crianças que ficaram fora 2 anos do colégio, e no retorno, a dificuldade do convívio social, do físico, do contato físico, da conversa. Então, assim, esse pouco período, relativamente, foi suficiente já para desequilibrar o ser humano nisso. Então, o senhor imagina a pessoa no virtual, 5 anos, 10 anos, não tem como não ter uma dificuldade no natural, no físico. Né? sem contar, né, pastor, o número de famílias destruídas por causa mergulha no mundo virtual e cada vez mais se afasta do mundo real. Problemas de casamento, matrimônio, né? A pessoa perde o equilíbrio e passa a mergulhar no mundo virtual e cada vez mais se afastar do mundo real. Então, o que acontece? Problema entre pais e filhos se agravando cada vez mais, mergulhar no mundo virtual e cada vez mais se afastar do mundo real, né? Muito, muito. Tem muitos casos. Muitos casos. E o casal também, né? A vida conjugal também prejudicada por conta disso. Na questão do mergulhar, nessa questão do casamento, do matrimônio, dos casais, né? O mergulhar na vida virtual, isso vai resultar em problemas físicos, né? Físicos, não só emocional, não só espiritual, Sim. mas físicos também. Imagine um casal com problemas nos relacionamentos fisiológicos, por quê? Porque mergulha no mundo virtual e cada vez mais se afasta do mundo real. Que mazela isso aí, e muita gente não está percebendo isso. Não percebe. Exatamente. E graças a Deus que existe o benefício da rede social. Por exemplo, estamos falando sobre isso. E muito provavelmente muitas pessoas que estão com algum tipo de problema nessa área poderão estar ouvindo ou poderão ouvir, porque vai ficar, né, nas redes sociais gravado, isso vai ficar acessível. Agora, a pessoa não perceber que está com um problema, até aí tudo bem, mas depois que ela é avisada, depois que ela ouve a respeito e identifica que está com um problema, então ela tem a chance de consertar, de se recuperar, de restaurar a sua vida. Né? Então, o problema é quando a pessoa, mesmo assim, quer continuar insistindo nesses problemas. Vamos colocar, por exemplo, vamos colocar duas coisas que às vezes a gente mistura. Por exemplo, o mendigo e o morador de rua. São duas coisas diferentes. O mendigo, ele está ali por uma situação,
que de repente ele tomou uma decisão errada na vida, ele viajou, ele foi para outro estado, ele foi procurar uma nova oportunidade, não conseguiu, teve que ir para a rua, hoje ele mendiga o pão. Agora, o morador de rua já está dizendo, ele é morador de rua, ele escolheu estar ali. Ele quer estar ali. O morador de rua, ele não vai para albergue, o morador de rua, a gente não tira ele da rua. Ele escolheu morar na rua. Ele não quer voltar para casa, o morador de rua tem família, tem muitos que têm casa própria, mas não vai embora. Ele mora na rua. Então, tudo vai depender de como a pessoa vai entender o seu problema e buscar ajuda. Tem pessoas que decidiram que quer continuar morando nas redes sociais. É morador de rede social. Não quer sair. Largou a família, largou a casa, largou o ambiente físico e agora se tornou escravo da rede social e quer continuar sendo. Tem consciência disso. Agora, tem aqueles que não. Tem aqueles que estão nas redes sociais, foram buscar alguma ajuda, buscar algum auxílio, tomaram decisões erradas, se prenderam, se escravizaram, mas hoje precisam de ajuda. Então, tudo vai depender da percepção da pessoa. Ok. Vamos para a sétima? Agora é o oitavo. Oitavo. Sentir, quando a pessoa sente, né? Sentir a necessidade de compartilhar qualquer coisa da vida diária. As pessoas estão compartilhando qualquer coisa, pastor. Qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, estou falando de coisa fútil. Estou falando de coisa vã. Coisa que realmente não tem necessidade. A pessoa não precisaria, por exemplo, tirar aquela foto. A pessoa não precisaria ter feito aquela live, aquele Reels. Não precisaria ter feito aquela postagem. Não precisava ter gastado tempo. Não precisava ter se concentrado naquilo. Não tinha necessidade alguma. Mas tem que tirar foto, tem que compartilhar, tem que postar, tem que estar... Essa necessidade de compartilhar até coisas fúteis é sintoma de dependência. Eu vi agora esses dias, pastor, daí a turma me mostraram ali, que foi tirar foto lá perto de um peral lá. Diz que foi tirar foto, quando veio, caiu lá. Né? O outro que já morreu, não sei se o senhor também viu aí, de vez em quando acontece essas coisas, a gente vê. Então, eu acredito que a pessoa já está assim, né? Já está indo além a pessoa não consegue mais ver o perigo que aquilo está ocorrendo, que chega a cair. Então, essa aí também é forte, né? É a busca, pastor, é a busca de visibilidade. A pessoa fazendo algo muito radical e dando certo, ela sabe que isso vai ter visualização. Ela sabe que as pessoas vão olhar o que ela fez de tão radical, de tão inusitado. Aí se põe em risco, a pessoa acaba perdendo a sensatez. Põe a própria vida em risco. Podemos continuar? Isso. A nona. Nono lugar. Achar que a vida dos outros é melhor do que a sua, pautado no que vê nas redes sociais. Isso é o tal de Então, engodo de sentidos, né? Engodo modifica a visão das coisas. É isso? É exatamente. Nós falamos na live passada que são postadas apenas no Facebook 10 milhões de fotos por hora. Só no Facebook. E 85% das fotos são editadas. Ou seja, não é a realidade. Então, 85% das fotos são fake news. É uma foto distorcida da realidade, porque toda fake news ela vem da verdade. Ela é uma foto distorcida. É uma foto que não é a realidade da pessoa que está colocando. E quem vê até sabe disso, mas está tão iludida que acha que é uma verdade. E aí começa a fazer comparação. E pensa que a vida dos outros é melhor. Que ela não tem uma vida tão satisfatória, tão feliz, tão alegre, não é? E nós estamos vendo pessoas tomando decisões pautadas por isso. Mulheres que estão largando família, pais que estão abandonando lares, filhos que acham que vão ser mais felizes fora de casa.
por conta dessas influências. São ilusões. Feita, né? Amizade, às vezes, longas datas sendo desfeita, né? Exatamente. Exatamente. Então, é um sinal, é um sintoma de dependência. Quando a pessoa acha que a vida dela é pior do que aquilo que ela vê na vida das pessoas, pautado por aquilo que ela vê nas redes sociais, não porque conheça a pessoa e a vida dela de fato. Essa é a 10ª. E por último, pastor, não, agora vem a 10ª. Por último, fazer check-in em cada lugar para onde vai. Fazer o check-in, no caso, então, é pegar a senha do Wi-Fi, do local, tá na cafeteria, Wi-Fi, tá no mercado, Wi-Fi, tá na rodoviária, Wi-Fi, tá no aeroporto, Wi-Fi. Só não consegue ficar sem fazer o check-in onde está. É um sintoma, porque às vezes tem os dados, né? E os dados às vezes não tem um sinal muito legal, aquela coisa. Ela não consegue. Lembra do primeiro sintoma? Ela não tem sinal de internet, ou a internet está lenta, ela já fica nervosa, já fica ansiosa. Então ela precisa ter um sinal bom que vai corresponder à sua ansiedade. Então essa busca pelo Wi-Fi de todo lugar em que ela está, para fazer check-in todo o comércio que a pessoa está, é um sintoma de dependência. É um sintoma de dependência. Então está aí, pastor, um teste de 10 situações que atestam dependência das redes sociais. Eu tenho aqui 7 atitudes que podem prevenir quem não é dependente e pode minimizar quem se identificou aí com alguns itens desse que eu acabei de passar. Entendo. Vamos lá. Primeiro, estabelecer um tempo mínimo de 15 minutos, no mínimo, entre as conexões. Então, tem pessoas que, vamos lá, o senhor precisou ver alguma coisa numa rede social. Olhou tudo que tinha para olhar? Não volte a se conectar antes de 15 minutos de intervalo. Não veja outra coisa antes de 15 minutos de intervalo. Parece pouco, mas para a pessoa que depende, pastor, 15 minutos é uma eternidade. 15 minutos é uma eternidade. É sofrido demais. Então a pessoa vai aprendendo a minimizar e a controlar a sua ansiedade. Não é? Então estabelecer um prazo mínimo de 15 minutos entre as conexões. Em segundo lugar, prescindir do celular em momentos chaves do dia. O que seria isso? Café da manhã. Não precisa tomar café da manhã com o celular, ou precisa. O celular nunca fez parte do café da manhã do ser humano. E o ser humano sempre sobreviveu. Almoço. Jantar com a família. Ou seja, esses momentos, que são momentos chaves do dia que você vai se reunir com alguém, que você vai sentar para conversar com alguém, que você vai se relacionar fisicamente com alguém. Então, prescinda, ou seja, rejeite, deixe o celular de lado. É também uma disciplina com relação a essa questão da dependência. Então, estabelecer um prazo entre conexões. Em momentos chaves do dia, deixe o celular de lado. Em terceiro lugar, desative as notificações automáticas. Toda hora, as redes sociais mandam notificações para o nosso celular. Então, desativar essas notificações das redes sociais é muito importante. Eu pelo menos, tenho todas as minhas redes sociais, as notificações desativadas. Para eu ver o que tem, eu tenho que ir lá. Porque se eu deixar ativada, toda vez que vier uma notificação, independente do que eu estiver fazendo, vai me instigar a olhar na hora. Quem está mandando aqui? O que é que estão mandando aqui? Chegou mais uma mensagem. Não é? Então, desativar. Aí alguém pode dizer, mas eu tenho o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Então, deixa só o WhatsApp para as notificações. E deixa, mas chegou em casa, à noite, depois se é para o trabalho, chegou em casa, desativa as notificações. Não, porque eu tenho que ver se o meu patrão vai mandar mensagem, não sei o quê.
Agora eu pergunto, se você mandar mensagem para o teu patrão 11 horas da noite, ele vai olhar? Então, a pessoa vive refém do patrão, que não paga ele para trabalhar até 11 horas da noite, mas se o patrão mandar a mensagem tarde da noite, ele tem que olhar. Como é que é isso? É um descontrole? Então, se usa a rede social, o trabalho, deixa as notificações, então, durante o período de trabalho. Chegou em casa, desativa as notificações. No outro dia, ativa de novo. Em quarto lugar, ative o modo silencioso. Ou seja, não é nem para deixar para vibrar. Modo silencioso. Porque isso também tira atenção. Né? Tá aqui, ó, ative o modo silencioso e não use o celular como relógio, nem como despertador. Ah, pastor, é impossível, eu preciso do celular para despertar, eu preciso do celular como relógio. Então, se vai usar o celular como despertador, deixe ele em cima da cômoda no quarto, não deixe ele do lado da cama. Afaste. Preciso de usar como relógio, então, entenda que vai continuar com certo grau de dependência. Que são atitudes para quem pode, quem quer se livrar um pouco de tanta dependência. Né? Em quinto lugar, estabelecer atividades diárias totalmente desconectadas. Totalmente desconectadas. Será que tudo que nós vamos fazer durante o dia tem que estar conectado? Nada mais dá para fazer desconectado? Por exemplo, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, passeio, vai andar de bicicleta, vai fazer uma leitura. Tem que estar conectado? Não precisa necessariamente. Então, desconecta. Tudo isso, pastor, parece que não tem muita importância, mas tem, porque a pessoa vai estar conseguindo se policiar, se disciplinar, se controlar, né, nesses anseios, né, nesse desejo de estar o tempo inteiro conectado. É muito importante. Pode ser difícil no início, mas a pessoa consegue e começa a se tornar mais fácil no decorrer enquanto ela vai se esforçando. Em sexto lugar, reduza o número de amigos das redes sociais. É uma coisa que eu não entendo. Porque a pessoa tem que ter 5.000 amigos, 10.000 amigos. Qual é a explicação para isso? Qual é a necessidade? Porque não é amigo, né? Não. Pessoas que às vezes a gente nem tem uma afinidade, uma amizade, né? Isso é tão sério, porque tem pessoas que, por exemplo, se você não viu que enviou um pedido de amizade, a pessoa se ofende. Um dia eu cheguei num ambiente e eu vi que é isso. Tinha um cidadão que estava meio... Mas o que será que é? Aí passou os minutos, daqui a pouco ele me diz assim, o senhor está muito abusado. Eu, mas por quê? Sim, nem me aceitou com a minha amizade. Eu me mandei lá, mas eu nem vi. Não sei, o senhor mandou? Sim, o senhor está muito abusado, o senhor não aceita. Digo, não, então eu vou chegar em casa lá e vou lá ver. Se eu ver lá, eu vou te aceitar. Vou aceitar. Me perdoa aí. Sim. Para ver aonde que nós temos, né? A pessoa se ofender por isso. Então, tem que reduzir. Tem que reduzir o número de amigos, porque vem mais informações. Porque quanto mais amigos, mais pessoas ali interagindo na rede social, é mais ocupação, é mais informação. E aí o Facebook, depois de um tempo, ele começou assim, o fulano que é amigo do ciclano mandou tal coisa, postou tal coisa, mas não é meu, é amigo do senhor, mas porque eu tenho o senhor como amigo, está colocando informação do teu amigo para mim, que eu não tenho nada a ver. Né? Então, ele começa a fazer essas conexões e a gente acaba assim, acaba se embaraçando, se enredando realmente na rede, né? Porque é rede social. A gente acaba se embaraçando nessas redes aí. Então, reduzir o número de amigos. Passa lá a cada, sei lá, 3 meses, 6 meses, passa lá na lista de amigos, vê com quem você não
passou todos esses meses, não teve um contato, não teve ali né, um relacionamento virtual, não teve um engajamento, desfaz a amizade. A pessoa não vai nem perceber porque ela não interagiu contigo. Então, não tem necessidade. Reduza o número de amigos das redes sociais. Em sétimo lugar, e último, elimine aplicativos. Elimine aplicativos e saia de grupos desnecessários do WhatsApp. Ah, é verdade. Essa aí dos grupos desnecessários é um povaréu que bota, né, umas coisas que... É muito grupo desnecessário, pastor. E outra coisa, às vezes tem um grupo, ele pode ser temporário. Então, tem um grupo desnecessário. Ah, te colocaram lá no grupo do Bolsonaro, te colocaram lá no grupo do bairro, te colocaram no grupo dos amigos dos anos 70, te colocaram... Não precisa. Se alguém quiser contato com você, que tem o teu contato pessoal, converse com você. Ó, eu quero o teu contato, vou salvar o teu contato, vamos conversar. Não é? Não precisa do grupo. Então, é importante. Tem grupos que são necessários. Grupo da família, né? Por mais que às vezes há algumas famílias que são uma benção até em grupo de WhatsApp, mas às vezes é bom, né, ter o grupo da família, que é um dos benefícios, né, da internet. Quanto contato a gente não teria hoje, essa facilidade de estar falando com um parente distante, que a gente não via há muitos anos, e agora a gente tem contato. Né? Então, tem grupos que são importantes. O grupo da igreja, o grupo do departamento da igreja que a pessoa participa. Enfim, a pessoa sabe, na verdade. Essa é a questão, pastor. A pessoa sabe quando o grupo é necessário e quando não é. E se alguém colocou você num grupo sem ter te pedido a tua opinião e a tua permissão, você tem o direito de dizer, olha, muito obrigado pelo convite, mas eu estou saindo desse grupo. Um abraço a todos. Ninguém pediu a tua opinião nem a tua permissão para te colocar no grupo. Tá. Agora é o... Encerrou. 7. 7 atitudes. Falei aqui os 10. Eu falei do teste aqui de 10 sintomas de dependência das redes sociais e coloquei aqui 7 atitudes que podem prevenir ou minimizar essa questão de dependência. Amém? Eu quero lembrar, pastor, eu não vou ler outro texto, eu vou repetir o que eu li no início, para que as pessoas entendam quanto os olhos, eles são perigosos para a vida espiritual, para a vida psicológica, para a vida emocional, para a vida ministerial. A saúde que a gente precisa ter, muitas vezes, ela vem pelos olhos. E o contrário também é válido. Há muitas enfermidades por aquilo que os nossos olhos estão absorvendo. Então, Provérbios 27, 20 diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim, ou seja, esse assim está comparando, né? Assim, os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, essa insatisfação, toda insatisfação gera dependência que vem pelos olhos. E eu falei também na live passada que, enquanto no século XVIII e XIX os minérios era a riqueza mundial, no século XX o petróleo era a riqueza mundial, e agora no século XXI a atenção humana é a riqueza mundial. Então, as grandes empresas estão fazendo de tudo para terem a nossa atenção. Então, os nossos olhos estão sendo cobiçados a todo instante e cabe a nós cuidarmos deles.